Se você ainda não experimentou da plenitude do Espírito Santo, você precisa entregar seu coração para Ele. Se você ainda não é um adolescente posicionado em Deus, você precisa mudar esse cenário hoje, no nome de Jesus. Deus está levantando uma geração de adolescentes posicionados em Deus, na família, na sociedade. Deus está chamando você para ser posicionado, para ser cheio do Espírito Santo, para fazer a diferença na sua geração. Ele já tem um plano para essa geração. Ele já tem um plano para essa geração, Ele já tem um plano para vocês. Nós precisamos acessar esse plano. Agora é a hora que vocês têm que falar o quê? Amém! Ele já tem um plano para essa geração, Ele já tem um plano para vocês. E nós vamos acessar isso. Nós vamos viver para Ele. Como disse a Natasha, vamos queimar tudo para Ele. Entregar os nossos melhores anos, entregar nossos melhores dias, entregar nossa saúde, entregar nossa vida. Tudo que nós temos é dEle. Você já fez essa oração? Senhor, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Eu quero fazer uma pergunta, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Pelo rei ou pelo rolê? Pelo rei ou pelo rolê? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Pelo rei ou pelo rolê? Por que que eu estou aqui? E no final me lembra de eu fazer essa pergunta novamente. Essa é a pergunta que fica. Pelo rei ou pelo rolê? Quantas bíblias de papel a gente tem aqui hoje? Levanta a bíblia de papel aí. Ó, tá melhorando, tá melhorando. Daqui a pouco a gente chega em 100%. Se você não tem uma bíblia, compre uma bíblia. Se você não tem dinheiro para comprar uma bíblia, converse com a Natasha. E você não pode não ter uma bíblia. Você precisa ter uma bíblia. Para você pintar de lápis, para você marcar, para você escrever, para você receber as palavras de Deus, você precisa de uma bíblia. Abre sua bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 28 até o 36. Lucas capítulo 9, do 28 ao 36. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Para em Lucas, vai no capítulo 9, que é o número grande. Aí você vai no versículo, que é o número pequeno. Procura o número 28 e nós vamos ler até o 36 rapidamente. Bora! Eu vou ler na minha Bíblia, ela é um pouquinho diferente da sua talvez, a minha é NVT. Nova versão transformadora, mas eu gosto bastante dela. Essa perícope que a gente vai ler aqui, esse trecho que a gente vai ler, ele fala da transfiguração. Alguém já ouviu falar dessa palavra? A gente vai aprender ela hoje. Transfiguração. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram, começaram a falar com ele. Tinham um aspecto glorioso e falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono. Aqui só está alguns trechos. Lutava contra o sono. Onde eu estava? Mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, vamos voltar aqui, ó. Pedro e os outros lutavam contra o sono. Fala assim, lutavam contra o sono. Fechou, vamos continuar. Mas acabaram despertando. Fala assim, acabaram despertando. Beleza, guarda essas palavras. E viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, diga assim, sem saber o que dizia. Fechou, guarda essa palavra.
falou: mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Uma voz então, que vinha da nuvem, disse: este é meu filho escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Então Jesus subiu para orar com Pedro, Tiago e João. Subiu o monte, eles não estavam no barquinho, eles subiram o monte para orar. E ali a Bíblia fala da transfiguração. Olha, talvez a sua Bíblia esteja transfiguração, mas quando você pensar em transfiguração, você pode traduzir essa palavra na sua cabeça, você dá uma tecla SAP e você pode ouvir a palavra transformação. Então ali, o seu rosto, a Bíblia fala que o seu rosto transformou. Suas roupas ficaram brancas como um relâmpago. A glória que ele tinha visto, a glória que ele tinha antes de ele vir à terra, apareceu naquele momento. Eu não sei como que é a imagem que você tem de Jesus na sua cabeça. Todos nós fazemos uma imagem de Jesus na nossa cabeça, né? É muito louco isso, né? Mas, aí, o que acontecia? O que aconteceu naquele momento? Eles subiram para orar. Jesus foi transformado. Imagina Jesus com a nossa cara. Cara de sofrimento, ele era carpinteiro, sol forte, talvez a barba por fazer, enfim, cara normal. Só que naquele momento, o rosto dele se transformou. Como a glória dele lá no céu. Aquele rosto não era mais o rosto de um homem normal, mas era o rosto de Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho, é o homem, e Cristo é o eterno, é o Deus. Então aquele momento ele estava com a fisionomia, com a face dele, de quando ele vivia lá na glória, de quando ele estava lá. O brilho da glória de Deus estava diante dos olhos dos amigos dele. Mateus, lá no livro de Mateus, diz que o rosto dele brilhava como o sol. Aquilo não foi um milagre, gente. Ai, foi um milagre, Jesus estava transformado. Não, aquilo não foi um milagre. Aquilo foi a mostra da glória de Deus. Ele tinha acabado de anunciar que morreria na cruz para os amigos dele. Tinha acabado de falar que era necessário que ele morra e tal. E aí Pedro se opôs a isso. Mas talvez se ele falasse que iria morrer e ele morresse, minha cabeça do Bob, talvez as pessoas, os seus próprios amigos, ele morreu, vamos seguir a nossa vida. Mas aqueles 3 amigos, eles viram o que ninguém viu. Eles viram a glória de Deus, como que a glória do Filho de Deus de verdade. Não era mais Jesus, o homem, com barba para fazer, com olheira talvez, de cansadinho, não sei, cabelo às vezes não penteou direito. Não, aquele momento era a glória de Deus. Jesus como rei, lá no céu, apareceu para eles. Eles estavam apavorados. Talvez se Jesus não tivesse mostrado agora, eles tivessem até esquecido. Mas naquele momento ele se apresentou, ele se mostrou como um rei de todo o reino de Deus. Jesus mostrou ali que o fim não seria a cruz, que ele falou que ia morrer. E talvez alguns pensaram, morrer é o fim. Mas o fim não era a cruz, o fim era a glória. Meu Deus. E ali, então, ele teve aconteceu um encontro com Moisés e Elias. Moisés, ele foi sepultado pela própria mão de Deus em Deuteronômio capítulo 7. Elias, ele foi tomado e foi levado para Deus como num redemoinho.
Moisés e Elias possivelmente são as testemunhas que vão estar lá no Apocalipse, falando do fim dos tempos. Lucas 9:32 diz assim, olha só porque eu pedi para vocês repetirem. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, diz na NVI. Acordando de repente, subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com eles. Então, eles estavam passados de sono. Eu quero parar nessa palavra sono, porque às vezes a gente, você, é tomado por um sono espiritual. E quando você é tomado por um sono espiritual, pega essa, você não consegue ver a glória de Deus. Está todo mundo fervendo, está todo mundo fritando, a glória de Deus descendo nesse lugar, e você está envolvido em um sono. Você não consegue ver a glória de Deus, você não consegue perceber a glória de Deus, e por vezes você olha e fala, é todo mundo doido aqui. Porque talvez você foi tomado por um sono, você dormiu no ponto, o negócio passou, o bonde passou, e você nem viu. E você está tomado pelo sono. A glória de Deus estava presente ali todo o tempo, a hora que eles estavam orando. Diz que a nuvem da glória de Deus desceu naquele lugar. Mas eles só conseguiram enxergar. Você só vê a glória de Deus quando você acorda. Vira para quem está do seu lado e fala, acorda. Acorda, mané. Mano, naquele momento, diante deles, estavam 2 dos maiores profetas. Elias e Moisés estavam lá. E eles ficaram com medo. Mano, pensa, eu fico pensando, né? A nuvem da glória de Deus tem um nome. Quem já ouviu falar na palavra Shekinah? Alguém já ouviu essa palavra, Shekinah? Shekinah é a glória de Deus. A glória de Deus. Naquele momento, a glória de Deus não era uma nuvem de vapor, não era uma nuvem de chuva, não era uma nuvem de neblina, que nem a gente está no inverno e desce uma nuvem de neblina. Não era essa nuvem. Era a nuvem da glória de Deus que ela desceu naquele lugar. A Bíblia diz que aquela Shekinah de Deus, a presença de Deus estava naquele lugar. Os caras estavam tomados pelo sono. Eles só conseguiram perceber quando eles acordaram. Adolescente, às vezes, presta atenção. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Esse ambiente está tomado. Dá para você pegar a glória de Deus, mas você está dormindo. E você não pega, você não percebe. Renato, mas como eu entro nessa nuvem de glória? A gente vai aprender, mas a primeira coisa para você entrar nessa nuvem de glória, para você aprender da presença de Deus, é através do arrependimento. Isso daria outra pregação, mas é através do arrependimento. Você não entra na presença de Deus. Aliás, você não deveria sair da presença de Deus. Esse papo de entrar na presença de Deus é porque um dia você saiu. Senhor, entramos na tua presença. Peraí, você está saindo, João? Você não pode sair não, maluco. Quando eu estou na nuvem da glória de Deus, eu não posso sair. Você não pode sair. Tá bom. Mas é o arrependimento. É mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Enfim, a glória de Deus, a Shekinah de Deus estava ali. Era muito bom estar ali. Mas eles foram tomados por um temor e medo. Não sei se está medo aqui em algum lugar, mas eles foram tomados por medo e um temor. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles foram tomados por um medo. E às vezes, esse medo, quando se vê diante da glória de Deus, é o pavor do pecador quando está diante do Deus vivo e do Salvador. Não é temor, é pavor. Porque minha vida está em pecado, minhas mãos estão sujas, minhas vestes estão sujas. Eu estou vivendo uma vida de pecado e quando eu me vejo diante do Rei, eu morro de medo, eu morro de pavor, porque eu estou mergulhado no pecado. É o pavor do pecado. É o pavor que os pecadores sentem na presença de Deus. Mas nós, filhos,
Quando nós vemos a glória de Deus, nós queremos entrar na glória de Deus. Nós queremos participar da glória de Deus. Fala assim: eu quero participar da glória de Deus. Diante do rei, nós entramos com temor e nós entramos com tremor. Nós entramos com respeito, mas nós queremos estar naquela presença. Quem quer estar na presença de Deus aqui? Ah, eu quero. Mas o pecador, quando ele pensa na glória de Deus, ele se apavora. Porque o pecado dele está exposto, está escancarado. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Criador dos céus e da terra. Meu Deus! Pedro não sabia muito bem o que ele estava dizendo, mas ele sabia o que ele estava vendo. Ele estava vendo a glória de Deus. Spurgeon, eu acho que eu pus a frase aí, não sei se eu pus. Spurgeon diz assim: não sonhamos a nossa religião. Ela não chegou até aqui, até nós como uma visão da noite, mas quando estávamos plenamente acordados, vimos a glória de Cristo. Nós não sonhamos a nossa religião, ela veio até nós ela não veio até nós como uma visão à noite. Mas a nossa religião, no sentido, a nossa religação com Deus, religião significa religar. Quando nós nos ligamos a Deus, nós estávamos plenamente acordados e conscientes daquilo. Nós vimos a glória de Cristo. Se você vê a glória de Cristo, você tem que estar totalmente acordado. Você não pode estar num sono. Você não pode estar vacilando já. Você tem que estar ligado. Agora que você entendeu mais ou menos o contexto do que estava acontecendo ali, eu só queria fazer uma pausa. Não, eu vou falar daqui a pouco. Nas minhas anotações, eu vou fazer essa pausa daqui a pouco. Agora que você entendeu mais ou menos o contexto do que estava acontecendo, a gente vai falar um pouquinho sobre os amigos e sobre amizades. Eu quero lançar algumas perguntas para você. E eu quero que durante essas perguntas que eu vou lançar e durante esses 3 pontos que a gente vai falar, são 3 pontos apenas, eu quero que você pense aonde que você se encaixa nesse jogo. Aonde você se encaixa nesse rolê. E aí, olha, a primeira pergunta é, com quais pessoas... outra coisa. E qual que tem sido o seu papel nesse jogo? Qual tem sido o seu papel? Você vai pensar, enquanto a gente explana essa mensagem, a gente passa por ela, você vai pensar no que você tem feito pelos seus amigos. Você vai pensar no bold. Você vai pensar no start hoje. Você vai pensar no start da semana passada. Você vai pensar na semana do avivamento. Você vai pensar no imersão, no estudo da palavra. Você vai pensar onde está você nessa parada, nesse rolê. Lembra, no primeiro momento, Pedro estava embriagado de sono. Alguém já ficou com muito sono? Eu tenho muito sono quando eu dirijo. E aí a Natasha fica ligada, ela fala: você está com sono, né? Tô, passa para o outro lado que eu vou dirigir. E ela pega, dirige, e eu durmo lá meia hora, 40 minutos, depois eu pego de novo. A gente, quando viaja, é longa o negócio. Alguém já ficou tomado pelo sono que dormiu assistindo filme, dormiu com todo mundo conversando, dormiu aleatório, dormiu no ônibus, passou do ponto? Eu já dormi do ônibus e passei no ponto. Então, quando você está tomado pelo sono, pode baixar a mão. Quando você está tomado pelo sono, você não vê e não percebe. Pedro estava tomado pelo sono. Será que você está tomado pelo sono? Mas espera, deixa eu lançar as perguntas aqui. Shhh. Com quem que você tem andado? Quem que está Meu Deus do céu, essa pergunta ela arrebenta. Quem que está sentando na sua mesa? Quem que está participando da sua resenha ali? Quem que está participando do seu rolê? Com quem que você tem contado? Quem você tem chamado? Quem que você tem convidado para subir o monte? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha? Aí, aqui, não sei se aqui no Paraná, mas, sei lá, todo mundo tem a mania de falar: fulano é meu amigo, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. Cara, é tanto amigo que não tem nem dedo para contar.
de tanto amigo. Mas a real é que Jesus escolheu 12 para andar, caminhar e discipular eles. Desses 12, Jesus tinha 3. E desses 3, ele tinha... Alguém sabe? Pode falar. Como era o nome dele? Como? João. Será que você está chamando 150 maluco de amigo? Se você... Olha, tem um rap antigo que fala que se os seus amigos... Ô Pedro, como que é mesmo? Seus amigos caber na sua mão, como que é? Me esqueci. Projota. Seus amigos caberem na sua mão, você já está muito bem. Se você tiver amigo que encha uma mão, você já está, muito bem. Jesus tinha 3. E dos 3, ele tinha um que reclinava a cabeça no seu peito. Quem que está subindo a montanha com você? Quem que está orando com você? Subir a montanha aqui é orar. Quem que está orando com você? Quem que ora por você? Quem que quando você está com um problema, com uma treta do tamanho do mundo, um BO, uma crise, uma tristeza, quem é que você pode mandar uma mensagem, ora por mim, que você recebe uma oração gravada, ou alguém te liga imediatamente e ora por você? Poucos, né? Poucas. Então talvez, tudo bem, talvez seja uma questão de perfil. Talvez você tenha um perfil de ter poucos amigos. Tudo bem. Você tem poucos amigos mais fiéis. Poucos amigos mais fiéis. Amigos de verdade. Brother do peito. Talvez você seja um pouquinho mais reservado. Talvez você seja um pouco mais expansivo. Sanguíneos são mais expansivos. Gostam de muitos amigos. Mas desses muitos amigos, quantos que você pode contar para orar por você? Será que é 3? Será que é 5? Será que é 2? Será que é nenhum? Então você tem que classificar seus amigos. Talvez eles sejam colegas. Colegas de escola, colegas da academia, colegas do inglês, colegas de não sei o quê. Aí outros são amigos próximos e outros são amigos íntimos. Mas quem que você tem trazido para sua mente? Essa história ela traz um monte de princípio, mas veja, eu quero falar uma coisa para você. Talvez você se esconda atrás, olha aqui para mim. Talvez você se esconda atrás dessa frase que eu falei, você é uma pessoa que eu sou reservado e tenho poucos amigos. Porque eu sou fleumático. Não, estou brincando. E aí você se esconde atrás disso para se isolar. Deus não tem isolamento para você. Quem quer te lançar para o isolamento é o diabo. O inimigo quer te lançar para um quarto e te deixar trancado ali, porque lá no quarto você não faz diferença nenhuma para ninguém. Mas é Deus que quer aumentar a sua influência. Na roda de onde você faz parte, do grupo de amigos, seja grande ou seja pequeno, Deus quer que você seja uma influência naquele grupo de amigos, trazendo luz para aquele lugar, sendo diferente de todo mundo ali. Então Deus não criou você para solidão, mas Deus criou você para comunhão. Nós não somos uma ilha. Não somos uma ilha. Olha o que C.S. Lewis fala, e é muito legal, eu sei que é uma frase difícil, mas eu vou tentar explicar. C.S. Lewis diz no livro dele, 4 Amores, ele fala assim: a amizade é tão desnecessária quanto a filosofia, a arte ou o próprio universo, porque Deus não precisava criar. Ela não tem valor de sobrevivência, pelo contrário, ela é uma daquelas coisas que dá valor à sobrevivência. Olha que legal essa frase. A amizade ela é tão desnecessária como a filosofia, a arte e o universo. É uma ironia. A arte, o universo, a criação de Deus é desnecessária? Não, ela é necessária. Ela é necessária. Ela não tem valor de sobrevivência. Se eu perder um amigo, eu não vou morrer. Mas se eu tenho um amigo, isso dá valor para a minha vida. Olha que legal. Então ele faz outra ironia. Ela não tem valor de sobrevivência, pelo contrário, ela é uma daquelas coisas que dá valor à sobrevivência. Se algum amigo meu for embora, eu não morro por causa que ele foi embora. Mas eu tendo um amigo perto,
é tão bom e minha vida tem sentido. Então você não foi feito para ficar isolado no seu quarto. Se algum de vocês está isolado no seu quarto, Deus tem luz para entrar naquele lugar. Deus tem bênção para entrar naquele lugar. Deus tem vida para entrar naquele lugar. Você não foi feito para ficar triste, isolado, sozinho. Amém? E se você tem algum amigo que vive triste, isolado, sozinho, essa pessoa precisa ser resgatada. Ela precisa ser amada. Como que surge uma amizade? Surge pelos como que surge uma amizade? Às vezes é pelos gostos em comum, gosta da mesma coisa que eu. Às vezes é do nada. Às vezes é um amigo que não tem nada a ver com a gente, mas a gente gosta daquela pessoa. Agora, para ser um amigo de verdade, e eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade para alguns, os amigos às vezes têm que passar por provas com a gente. Precisam passar por alguma coisa mais profunda. A amizade precisa de um propósito. Olha aqui, às vezes você está apegado a uma pessoa que você chama de amigo de verdade, e eu não estou falando de colegas ou amigos que não são íntimos, né? Às vezes você está preso a uma amizade e você está cego de uma maneira muito louca, muito sutil, e quando você menos espera, olha só, quando você menos espera, essas amizades tomam conta do seu coração e assumem posições que não podem ser negociadas. Às vezes, quando você menos espera, isso que você chama de amizade, ela está te levando para um lugar que passa uma linha que Deus falou que não era para você passar. Seu amigo está te levando para um lugar que não era para você ir. Ele cruzou uma linha. Mano, aqui tem uma linha, ó, você não passa daqui, velho. Nossa amizade não passa daqui. Você não vai me levar para o pecado. Você não vai me levar para a bebida. Você não vai me levar para as drogas. Você não vai me levar para o sexo. Você não vai me levar para o... Pode dar o nome do que você quiser aí. Vape, cigarro eletrônico, balada, sexo, ficar com todo mundo, pegar geral, passar o rodo. Eu não sei qual é o nome que você quer dar. Mas às vezes o seu amigo está te convidando você para passar uma linha que a Bíblia fala que não é para passar. Não passa dessa linha. E quando você menos espera, você está cruzando essa linha. Eu já falei, a minha irmã se desviou com uma menina, amiga dela, dentro da igreja. Será que o seu amigo da igreja que está cruzando a linha de um princípio que Deus falou para você não cruzar? Então, quando você menos espera, você percebe que você está indo para a escola e não é para estudar. Você está indo para a escola por causa de um monte de coisa e você perdeu o sentido de que você ir para a escola é para estudar e você está escrevendo sua história, cara. Quando você menos espera, você vai perceber que a sua vontade, que era ir para o GA, você não via a hora de ir para o GA. Agora você já nem se preocupa mais se nós vamos ter 15 minutos ou 1 hora de GA, porque você não está preocupado com o GA, você está preocupado com o rolê. Não é mais pela oração, não é mais pela comunhão, não é mais pelo confessar, não é mais pelo agradecer, não é mais por compartilhar a palavra. Você está indo para o GA porque é o rolê. Você está interessado no futebol que vai rolar, você está interessado no boliche que vai rolar, você está interessado na noite do pijama, você está interessado na pizza, porque você perdeu, você dormiu, você esqueceu. E quando você menos espera, você percebe que vir num culto de adolescentes, uma programação de adolescentes, para buscar Deus, não é mais o foco. Mas o foco, às vezes, é até estar aqui, mas é para ficar no café. Você esquece, e deu 7h40. Ou ainda, na hora de ir para o GA, você pega, finge que está com dor de barriga e some. Quando você menos espera, a vida foi embora, a vida passou, e você perdeu seus melhores anos, e agora você não tem mais 15, agora você tem 35. Quando você menos espera, o bonde passou e você ficou. Então é tudo muito rápido. Quando você menos espera, você está um desviado e um perdido dentro da igreja. Eu já fui desviado dentro da igreja. Eu já fui perdido dentro da igreja durante uma curta fase da minha vida. Um espaço de tempo na minha vida, eu me perdi dentro da igreja. Eu não fiz uso de drogas e nem nada disso, mas eu me perdi, eu estava meio sem propósito, mas eu estava na igreja. Mas quando eu menos esperei, eu esfriei.
Só que o diabo, ele é tão sujo e tão mau caráter, ele é tão maldoso que para uns ele vai usar alguém lá de fora para te tirar. Para outros ele vai tirar alguns aqui de dentro para te tirar. Para outros ele vai simplesmente te dar um sono e te distrair. E a hora que você vê, você já esfriou. E você começa a ter medo da glória de Deus. Você é um desviado dentro da igreja. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. Imagina você subindo no monte com Jesus, o Salvador prometido durante toda a história. De repente aparece Moisés e Elias, os principais líderes da história. Isso é o rolê mais insano do mundo. E aparece o cara lá. Aí você tá tão perdido naquilo que está acontecendo, tomado pelo sono, você não está entendendo nada, que daí Pedro pega e fala, bom, viu, vamos fazer uma tenda, vamos armar uma barraca, eu arrumo uma tenda para você, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui na resenha, a gente fica aqui trocando ideia, a gente fica aqui jogando truco, jogando Uno. Mas existe uma missão que Jesus precisava cumprir, ele tinha que pausa. Ele tinha que o quê? Morrer, cara. Jesus precisava morrer. Ele não podia perder tempo numa tenda. Jesus precisava passar pela morte. Aquela era a conversa. Era a hora, naquele momento, daquela conversa, que a glória de Deus, Jesus ele foi transformado agora, não em Jesus o homem, mas agora ele foi transformado, as roupas dele brilhavam. Ele foi transformado no Rei dos Reis. Ele mostrou quem ele era de verdade. E eles conversavam sobre a necessidade da morte de Jesus e talvez da ressurreição depois de 3 dias, mas eles conversaram da importância disso. Então agora era a hora de não ficar no monte, agora era a hora de descer o monte. Agora era a hora de cumprir o propósito, de cumprir a missão. Ei, Deus está chamando você para cumprir uma missão, para atender um chamado. E quem que vai atender esse chamado? Quem vai dizer sim a esse chamado? Você precisa se lembrar do prazer que tem em servir a Deus. Lucas 9:33. Quando eles iam se retirando, acho que eu coloquei ali. Lembre-se do prazer que há em servir a Deus. Quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é muito bom estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Mas ali o assunto de Jesus, Moisés e Elias era a entrega de Jesus pelo pecado da humanidade. Aquela roda de amigos tinha um propósito. Como está a sua roda de amigos? Tem propósito? Pedro estava preocupado com o negócio mais épico que ele já viu na vida dele. Porque ele estava tomado pelo sono, ele não estava... Está bem louco. Às vezes, assim como Pedro, você está mais preocupado com a comunhão do que com o servir. E nós podemos ter comunhão e devemos ter comunhão, mas nós não podemos esquecer de servir. Servir a Deus. Não é só pela comunhão, não é só pelo rolê. Nós criamos dentro de nós um orgulho terrível. E um senso de que nós merecemos alguma recompensa. Meu Deus, a gente não merece recompensa. Às vezes a gente acha que o que a gente faz na obra de Deus, e pelo fato de você carregar uma Bíblia, pelo fato de você estar aqui todas as sextas-feiras, pelo fato de você fazer algum ministério na igreja, às vezes você sente que você é melhor do que o outro. Mas eu preciso dizer, eu e você não somos melhores do que ninguém. Nós estamos simplesmente entregando os nossos melhores anos. Afinal, como a gente canta aqui, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Então isso não me faz melhor. Isso não te faz melhor. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu ia pôr uma frase, mas eu não vou comentar a frase. Então servir a Deus e servir na casa dele, fazer a obra de Jesus, convidar e falar do amor de Deus é um privilégio. Quando você entende isso, seu coração é tomado por paz e alegria. Deu tempo? Tá bom, já estamos acabando.
Então tem amigos que te lembrem do chamado. Tem amigos que te lembrem do chamado. Lucas 9, 30 e 31. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor. E falavam sobre a partida de Jesus, que estava para cumprir em Jerusalém. O que Moisés e Elias vieram fazer? Falar sobre o chamado. O que a gente faz aqui às sextas-feiras? O que seu líder te lembra? O que os seus melhores amigos precisam te lembrar? Que você é chamado. Fala assim, eu sou chamado. É isso que você precisa lembrar. Terceiro ponto. Torne-se os amigos que os pais aprovam. Seja o amigo... alguém já teve algum fato na vida que aconteceu assim? Já estou terminando. Algum fato que aconteceu assim, mãe, eu posso ir na casa de alguém, eu posso ir em tal lugar, posso ir, enfim, whatever. Aí a mãe fala assim, ou o pai fala, quem vai? Vai fulano, ciclano e beltrano. Quem? Eu vou falar João. O Joãozinho vai. O João vai? Porque o João vai e você vai. Se ele não fosse, você não iria. Já aconteceu isso com alguém? Será que a mãe dos outros, será que a mãe dos outros falaria assim, porque você vai, eu mando meu filho? Presta atenção nessa pergunta, olha aqui para mim. Será que a mãe dos outros diria para o filho dela, porque você vai, eu vou mandar meu filho? Ou é melhor você não andar com aquela pessoa? Você precisa ser o amigo, olha aqui. Você precisa ser o amigo que os pais aprovam. Senão você vai chamar alguém pro Bold sexta-feira. Quem já convidou algum amigo pro Bold sexta-feira? Massa, tem mais gente que precisa convidar, senão vai flopar. Aí vai ser feio para vocês. Olha aqui para mim. Senão você vai... Olha aqui para mim. Todo mundo. Você vai chamar o seu amigo para vir no Bold? Você vai chamar seu amigo para vir na programação do Start? A mãe dele vai falar assim, com ela? Com ele? Não vai ficar em casa. Que amigo que você é? Você é um amigo que os pais aprovam? Você precisa ser essa pessoa. Lucas 9,35, olha aqui que o pai falou. Olha o que o pai disse. Lucas 9,35. Esse é meu filho, o escolhido, ouçam-no. O pai pode dizer para você, esse é meu filho escolhido? Que amigo que é você? O ano passado a gente fez o Bold 333. Você tinha que escolher 3 amigos, orar 3 vezes ao dia, durante 3 semanas, e depois convidar para a programação do Bold. Esse ano eu não fiz. Esse ano nós não fizemos. Mas eu quero te perguntar, você tem orado por 3 amigos? Olha aqui para mim. Para de conversa, tem conversa. Você tem orado por 3 amigos? Você tem se colocado na brecha por 3 amigos? Você tem entregue seu coração por 3 amigos? Orado por eles 3 vezes na semana? Durante talvez sua vida toda? Você não pode ser o amigo que deixa o amigo morrer. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem, precisam, têm necessidade da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você vai deixar o seu amigo perdido no pecado? Você precisa resgatar o seu amigo. Você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um chamado. Deus te chamou. Eu quero ir para o final. Colossenses 3, 14 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Você precisa resgatar e lembrar o foco das suas amizades.
Aonde está o foco das suas amizades? Está só no rolê? Está só no rolê? E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz lá no início. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo, nós estamos passando por essa vida. 70, 80, 90 anos, você só está com 15, mas está de boa. Você vai chegar, tá? Você vai chegar. Você vai passar por essa vida só pelo rolê ou pelo rei? A minha pergunta para você é essa. Você está aqui pelo rolê ou pelo rei? Porque naquele momento que o rosto de Jesus brilhou, era o rei. Era o rei brilhando. E eu te pergunto, você saiu da sua casa no inverno de Cascavel pelo rei ou pelo rolê? Queria fazer um grito aqui. Se você veio pelo rolê, você vai ficar quieto. Mas se você veio pelo rei, você vai dar um grito comigo. E nós vamos gritar pelo rei. E não pelo rolê. Nós levantamos as nossas vidas. A gente canta, é ele que nós gastamos. Nós vamos entregar os nossos melhores anos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tudo nós vamos gastar. Pelo rei ou pelo rolê? E eu quero chamar você. Se você veio pelo rolê, tá de boa, a amizade é a mesma. Deus vai tocar no seu coração no tempo certo. Mas se você vem pelo rei, mano, nós vamos encher a boca e nós vamos falar que eu vim aqui pelo rei. Amém? Então agora é hora de ser só você que veio pelo rei. Você vai encher o... E eu vou dizer, eu estou aqui pelo rei. 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 Não é pelo rolê. Fecha seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que toda vez que nós viermos aqui, toda vez que nós vivermos a nossa vida, toda vez que nós estivermos convivendo com os nossos amigos, que nós sejamos intencionais, que na nossa mesa a gente seja intencionais a trazer os nossos amigos mais próximos. Nós podemos ser amigos de todo mundo, colegas de todo mundo, mas tem aquele, Senhor, que o Senhor chamou para subir um monte e orar por nós, para eu orar por aquela pessoa. Senhor, quem são os meus amigos próximos? Senhor, eu me levanto pelo rei, eu venho aqui pelo rei, eu não venho pelo rolê. Nós não viemos pelo rolê, mas existe um rei dos reis, Senhor dos senhores, que foi morto, mas não esteve morto, ressuscitou. Nós nos levantamos pelo rei, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Pelo rei, é pelo rei, não é pelo rolê. E sexta-feira que vem, a última coisa que eu quero dizer para você, nós falamos sobre amizade, guarda isso que eu estou falando, olha aqui. A última coisa que eu quero falar, sexta-feira que vem, você vai orar, e se for necessário você pagar para um amigo seu vir aqui, você vai meter a mão no bolso, e você vai pagar para ele estar aqui, você vai investir na vida do seu amigo, amém? Deus abençoe. Cadê a Nath? Valeu, pelo rei e não pelo rolê.